Bem, pessoal, agora é a segunda parte, né, da nossa aula, né, sobre as mudanças, é, sobre as mudanças sociais, né, ocorridas durante a Primeira República, né. Vocês devem estar percebendo, né, que o- tem um gato aí atrás, ele está aqui fazendo companhia, né, está assistindo minha aula também, é o Chico. É isso, tá, pessoal? Vamos lá. É o seguinte, então, nessa segunda parte, a gente vai falar da, do movimento operário, tá? Que foi bastante significativo, tá? A gente vai falar também de tenentismo, movimento surgido ali nas fileiras do Exército Brasileiro, e uma nova forma de pensar o Brasil, né? Que tem a questão do modernismo, né? A semana de arte moderna e intelectuais pensando uma nova abordagem para pensar o Brasil. É o seguinte, gente, movimento operário. O que acontece? O Brasil, as primeiras indústrias no Brasil é por volta de 1840, bastante tempo, né? Principalmente nessa área de ferrovias, né? De construção civil. Depois vai ter têxtil, né? E no Brasil, por volta de 1880, você vai ter um impulso aí, né? De, de novas fábricas, né? Mas as fábricas, mas a industrialização é basicamente nesse setor da economia, setor de bens de consumo leves, né? Têxtil, alimentício, né? Alguma coisa de metalurgia. No Brasil não tinha ainda o desenvolvimento da indústria pesada, né? Ou de base. Isso aí é só a partir dos anos 30 com o Vargas, né? 30, 40, enfim. Aí, com a industrialização, você tem o quê? O operariado, né? Os operários. E no início da industrialização brasileira ali, né? Vamos botar assim, no fim do século XIX, início do XX. Como é que eram as condições de trabalho? Eram muito ruins, né? Como toda, como todo, como todas as condições de trabalho num país de industrialização recente, né? Assim, tipo, na primeira, digamos assim, fase da industrialização, as condições são ruins, sempre, né? Geralmente são assim. Então, não tinha um limite para as horas da jornada de trabalho, né? Assim, tipo, hoje, o limite é aqui, 8 horas. Se o trabalhador trabalhar mais, ele ganha hora extra, né? Não tinha isso, não tinha limite. Podia trabalhar 10, 12, 16 horas, dependendo, né, do patrão, se ele era bonzinho ou não, né? Você tinha uma, um emprego de mulheres, de crianças, até de crianças de 5 anos de idade, né, trabalhando ali na fábrica. É, tinha fábricas de têxteis que a criança era muito utilizada, porque como ela tinha mãos pequenas, elas podiam limpar, né, certas partes, né, daquele maquinário ali que um adulto não alcançaria, né? Então você tinha essa situação de baixos salários, um trabalho pesado, sem direitos, né? Férias, essas coisas não tinham, a aposentadoria não tinha, né? E uma exploração bem forte, bem brutal, né? Bom, com isso, os trabalhadores não aceitaram isso, né, assim, de forma passiva. Eles se organizaram, realizaram greves, né, entre 1920, entre 1900 e 1920 foram 400 greves, né? Entre elas teve greves importantes, assim, que paralisaram, tipo, São Paulo, em 1917, né? Então você, então os trabalhadores usavam essa arma,
a greve, né, para forçar os patrões a negociar, a sentar ali, melhorar as condições de trabalho, né. E no movimento operário, nesse, nesse período, né, você teve uma influência muito forte do anarquismo, né. O anarquismo é uma ideologia que vem da Europa, né, que foi trazida pelos imigrantes, né, que vieram bastante, né, nesse período, da Itália, Espanha, até mesmo de Portugal. E o que os anarquistas pregavam? O que eles, né, tipo, lutavam pelo quê, né? Eles queriam uma sociedade sem Estado e sem patrões. Basicamente isso, né? Eles achavam o seguinte: a gente tem que destruir o Estado, a gente tem que destruir os capitalistas e formar comunidades que se autogerissem, né? Sem hierarquia, sem aquela coisa de eu mando, tu obedece, não. Seria uma coisa horizontal, entendeu? Assim, uma ideologia bem anti-autoritária mesmo, assim. É claro que a gente pode argumentar, pô, isso aí né, é muito ingenuidade, né? Achar que a humanidade pode viver sem Estado e tal, né? Sem um mínimo de hierarquia, né? Mas enfim, era a ideologia dos caras e, e é interessante essa ideia do anti-autoritarismo, uma ideia bem interessante mesmo, né? Mas enfim, eles tinham lutavam por isso, né? Tipo, contra o Estado, contra os patrões e que os trabalhadores se organizassem e se gerissem, né? Se auto administrassem, é isso, né? Se autogovernassem, acho que é melhor essa palavra. E assim, e a ideologia anarquista tinha muito apelo, porque realmente, assim, o Estado era o inimigo, assim, para os caras, assim, para os trabalhadores, né? Era porrada mesmo, assim, repressão, né? A forma como o Estado respondia, as forças públicas respondiam, era bastante violenta, né? Os líderes sindicais eram espancados mesmo, assim, não tinha essa coisa de uma essa coisa do estado legal, né, assim, estado legal no sentido assim de a pessoa é acusada de alguma coisa, vai sofrer um processo, vai ser julgada. Não, era violência mesmo direta e acabou, né, porrada e cala a boca, se falar mais é morto, é isso, né? E muitos imigrantes que eram anarquistas, ou mesmo nem eram anarquistas, mas participavam ali do movimento operário, eram expulsos, né? Eram deportados, é uma coisa bem violenta mesmo, assim, né? O Brasil não tinha uma tradição de uma esfera pública em que os atores sociais e políticos conversavam, negociavam, não. Era um mandonismo, era autoritarismo, né? Era naquela relação assim arcaica, né? De eu mando, você obedece, bem assim, né? O Brasil não tinha essa tradição, né? E o movimento operário foi muito importante. Primeiro porque ele ajudou a acabar com aquele estigma, né, do trabalho, né? Assim, o trabalho visto como uma coisa de escravo, uma coisa desvalorizada, né? Trabalho braçal é coisa de gente menor, de escravo, né? Então eles passaram, houve assim, uma valorização do trabalho, né? E toda a luta que eles fizeram, né, de limitação da jornada de trabalho, de melhores salários, de direitos trabalhistas, aquilo ali serviu para nos anos 30, né, o Estado, já na era Vargas, né, incorporasse essas demandas e se elaborassem leis, né, para leis trabalhistas, né, para assim, tipo, melhorar a situação dos trabalhadores, né, obviamente. E continuando,
No Brasil também você vai ter o tenentismo como uma forma de manifestação, de um grupo organizado, tentando, reivindicatório, né, que buscava, digamos assim, buscava melhorar a situação, né, política do país, né, assim, que tinha suas reivindicações e pensava em transformar, né, assim, trazer algum nível de transformação aí do, do- do- da política brasileira, né? O que acontece? A gente já tinha visto, né, na aula passada, que, que os militares no Brasil têm uma tradição de se intrometerem na política, né? Então, isso aí começou ali no final do Império, né, a proclamação da República, a gente viu isso. E o tenentismo foi isso também, foi uma forma, foi a intromissão dos militares na política, né? Assim, militar, assim, por definição, não poderia se intrometer na política, né? Mas eles acabavam se intrometendo, né? Até porque também grupos civis também pediam, né, a intervenção dos militares, assim, tipo, os militares não eram culpados totalmente, né? Assim, tinha uns civis que pediam, né, que demandavam, né, que eles intervissem também. E os tenentistas eram um grupo, eram oficiais, jovens oficiais, tenentes, né, baixa oficialidade, que tinham, eles eram bem críticos aos governos da Primeira República, bem críticos mesmo, né? Em especial ao presidente Arthur Bernardes, que governou praticamente um estado de sítio, né, o governo todo, assim. Foi um governo bem autoritário mesmo, bem conturbado também. Então, o que os tenentes queriam? Queriam que moralizar a política, né, acabar com a fraude, fazer uma reforma eleitoral, né, voto secreto. Realmente, assim, o voto naquela época, a gente já viu isso, né? Era uma vergonha, era muito, muito fraudulento mesmo, assim. Era uma farsa. Então, fazia sentido o que eles queriam, né? Queriam melhorar a questão acabar com o analfabetismo, queriam uma reforma do ensino público, universalizar o ensino primário. Então, as ideias, as reivindicações eram avançadas. Só que, assim, socialmente eles eram, digamos assim, como eu posso dizer, liberais, progressistas, né? Mas em termos políticos eles eram autoritários, né? Até porque eles queriam o quê? Um Estado forte, centralizado, capaz de desenvolver economicamente o país, né? Eles estavam praticamente pedindo uma ditadura, né? Um ditador que fosse forte para quebrar o poder das elites locais e pudesse industrializar o país. Foi basicamente o que o Vargas fez, né? Assim, digamos assim, o Vargas meio que realizou em partes, né, claro, essas demandas dos tenentes, né? E vai ter uma coisa muito interessante que vai ser vai ter alguns eventos históricos aí que os tenentes vão participar, né? Os 18 do Forte, né? A revolta em São Paulo, em 1924, e vai ter a Coluna Prestes, né? Que vai ser aqueles tenentes, ou aqueles militares, né? Que vão marchar pelo país, né? Denunciando a miséria, o descalabro público, o, as condições terríveis que os pobres viviam, né, no interior do país, né? Eles vão percorrer o Brasil todo praticamente, né? Vão andar 25 mil quilômetros, né? Coisa pra cacete, né? Imagina. Eles vão. Uma parte sai. Por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, que foi um dos líderes, ele vai sair do Rio Grande do Sul, vai marchar até. O grupo dele, óbvio, né? Não vai sozinho. Então, vou marchar até São Paulo, de São Paulo vão
de Paraná, depois Mato Grosso, e vai lá pro Maranhão, vai até o Maranhão, aí depois vão dar um rolê lá no Nordeste, e depois voltam pro Mato Grosso, e vão acabar lá na, lá na Bolívia, assim, vão dar pra caramba. Isso numa época que não tinha estrada, era, pô, trilha, tudo na picada, assim, imagina. É uma coisa muito roots mesmo, né? E, e eles queriam isso, assim, tipo, voto secreto, uma reforma política que acabasse com os vícios da república, né, com a corrupção e tal. É uma coisa meio vaga também, né, assim. Mas, mas não deixava, mas era moralizadora, né, assim, tipo, visava acabar com a corrupção, né, que existia mesmo, com a fraude e melhorar as condições de vida do povo, né? A questão do analfabetismo era, imagina, você até hoje tem, né? Imagina naquela época. E só para resumir, tá, gente, que já tem 16 minutos, já tem coisa pra caramba. Essa nova forma de pensar o Brasil, né? Você vai ter a Semana de Arte Moderna, em 22. Você vai ter vários intelectuais, né, pensando o Brasil, uma nova forma de pensar o Brasil, um novo vocabulário mesmo, né, para uma nova visão em relação ao Brasil. E a ideia que vai nortear, né, esses intelectuais é assim, a gente tem que pensar numa cultura nacional, numa cultura brasileira mesmo, né? E o que faz parte do Brasil? Aí os caras vão pensar, pô, o que faz parte do Brasil? É português, né? O elemento branco ali, os índios e os negros. A gente é uma nação mestiça. A gente tem que pensar como uma nação mestiça, né? Ser mestiço é uma coisa positiva, né? Não é uma coisa negativa, como os racialistas, né, ou os racistas pensavam, né? Assim, tinha toda uma tinha todo um pensamento racista ou racialista, né, como vocês queiram dizer, que falava que não, o Brasil é um país mestiço, condenado, por isso que o Brasil não dá certo, entendeu? Tem muito negro aqui, tem muito mestiço, a gente tem que acabando com essas pessoas assim aos poucos, né? Assim, vai ter no cruzamento, tem brancos e negros e mestiços e a raça superior, né, digamos assim, né? Da forma que a gente pensava, né? Vai prevalecer, né? Tinha até umas previsões meio loucas, assim, tipo o Roquete Pinto, que foi até um cara importante, interessante até, mas ele era antropólogo, pensamento racista, né? Então ele imaginava assim, em 2012 a gente vai ter 80% de brancos e 20% de mestiços, nem o negro. Isso que ele imaginava, né? Assim, ele previa isso, né? Então, você tinha essa teoria do embranquecimento, né? Assim, de tornar o Brasil uma nação branca europeia. Como? Cruzamentos, né? É, através do cruzamento de brancos e negros e ali vai embranquecendo a população, né? Ou vai trazendo cada vez mais, né, brancos aqui e tal. Por isso que o incentivo à imigração também, né? Se incentivou a imigração europeia não foi à toa, assim, tipo, que tinha as outras opções também. Podia trazer chineses, podiam trazer até mesmo africanos, podiam ter vindo para cá. Tinha essas opções. Mas o governo não. A gente tem que trazer europeu, né? Então, você tinha esse pensamento racista, né, racialista no Brasil muito forte, né? E essa ideia de que o Brasil é um país miscigenado e miscigenação é uma coisa boa, é um país mestiço, isso foi uma baita revolução, né? Foi uma, assim, foi uma mudança importante, vamos botar assim, né? Uma revolução, mas foi uma mudança importante, né, na forma de pensar o Brasil, né? Por isso que nos anos 30 você vai ter o quê? O samba como símbolo nacional, né? O,
essa valorização da cultura, de certos elementos culturais que têm origem no origem indígena ou africana, né? A capoeira, né? A capoeira nos anos 30 vira um símbolo nacional, né? Então, assim, tipo, você tem uma mudança importante, né, interessante em relação à cultura do Brasil, em como que a gente passa a ver o Brasil, né? Não como uma cópia dos padrões culturais europeus, mas sim como uma, um- uma coisa mestiça, né? Uma mistura entre brancos, índios e negros, né? Que vai transformar numa coisa nova, tá? É isso, tá, gente? Assim, tipo, tem muitas coisas que eu não, que eu não abordei, né? Até porque senão eu ia ficar uma hora aqui falando. Mas é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham curtido aí. Um abraço.